Olá, sejam bem-vindos a esta edição especial do Posto Emissor. Estamos a 14 de agosto de 2026, no palco Jazz da Relva do Vodafone Paredes de Cora. Meu nome é Paulo André Cecílio, comigo Carolina Milhanas, conhecida apenas como Milhanas, uma das grandes vozes da música portuguesa contemporânea. Atuou de véspera no palco Cora Sem Paredes, naquele que foi o segundo dia do festival. Nasceu em Lisboa a 26 de novembro de 2001, filha do também músico e produtor Vítor Milhanas. Começou por estudar violino aos 6 anos, tocou até aos 14, antes de descobrir as possibilidades da sua voz, que resultaram para já em 2 discos, De Sombra a Sombra, editado em 2023, um novo trabalho, que será editado este ano. Milhanas, bem-vindo ao podcast da Blitz. Obrigada, boa tarde a todos. Desculpem estarmos a invadir o vosso tão precioso descanso, espero não maçar. Sim, se quiserem ir dar um mergulho. A melhor rede de Portugal. É para isso que trabalhamos todos os dias, porque até podemos ser um país pequeno no mapa, mas somos enormes na ambição. Para que possas abrir o negócio que sempre imaginaste, dedicar-te ao que mais gostas onde quer que estejas, ver todos os filmes e séries e aproveitar cada momento. Sempre com a Vodafone, a melhor rede móvel e fixa de Portugal. De acordo com a empresa independente de benchmarking e consultoria P3. Together we can. Vodafone. Continuando, tu atuaste ontem no segundo palco, este ano rebatizado como Cora Sem Paredes. Qual é que foi a última coisa em que pensaste antes de entrar em palco e a primeira em que pensaste ao sair? É muito engraçado porque eu senti que este concerto que aconteceu ontem não foi tanto uma vitória profissional, mas que foi uma vitória pessoal, no sentido em que é um festival, para mim é o festival mais bonito do nosso país e eu já venho há tantos anos enquanto público, que de repente este convite se acabou por tornar uma vitória muito pessoal minha e das minhas amigas, do meu grupo, de toda a gente que vive sempre estas edições especiais ao meu lado. E portanto, antes de entrar em palco, estava só a sentir que realmente que a minha vida é um sonho e que oportunidades como esta são mesmo memoráveis. E de que forma é que te preparaste para este concerto em Paredes de Cora? Tentei que fosse da forma mais livre possível, mantendo obviamente o lado profissional da coisa, e quis muito usar esta oportunidade para trazer coisas novas deste novo disco, usar este festival para celebrar esta fase tão importante da minha vida. Mas preparei este concerto de forma muito livre, queria vir literalmente dessa forma, queria aproveitar, queria não estar preocupada com o que é que as pessoas poderiam ou não achar, quantas pessoas é que iam estar ou não iam estar, queria só... Aliás, tu usaste uma gravação do Fausto, ensinaste-me há pouco, ainda bem, quando ele diz que não se preocupa com quem está a palco, essa também é a tua mentalidade? É a minha mentalidade, acho que é a coisa mais importante para mim e esse áudio abre o meu concerto desde o primeiro e há de ser até o último, porque independentemente de ter 100 ou milhões de pessoas à minha frente, o importante nunca pode ser o número de pessoas que estão à frente, mas a intenção tem que ser, e o amor tem que ser, a entrega tem que ser sempre a mesma, independentemente do público que esteja à nossa frente. E ontem, por acaso, foi brilhante, mas podia não ter sido, e a minha entrega teria de ser exatamente a mesma. E, portanto, sim, esse áudio do Fausto tem-me vindo a acompanhar e a lembrar-me sempre, porque a verdade é que o ego existe e às vezes ter uma sala vazia pode mexer connosco de alguma forma, mas não deveria. É mesmo uma coisa... Alguma vez tiveste uma sala vazia? Claro que sim. E hei de ter ainda mais. Espero Quer dizer, agora talvez não. Não sei, nunca se sabe, mas a verdade é que faz parte e há sítios mais recônditos do país onde efetivamente as pessoas não sabem quem é que eu sou e as salas estão mais vazias e o primeiro impulso é ficar triste ou até talvez com menos vontade, mas é tão injusto e é mesmo uma coisa muito sobre ego que eu quero sempre, e que só mostra um bocadinho a minha baixeza emocional e que ainda tenho muito para aprender e para crescer, porque não pode mesmo ser sobre isso e portanto, se estão 2 pessoas, o amor tem que ser o mesmo para se tivessem 1000. Tu corriges-me se eu estiver enganado, mas esta foi a tua segunda presença como artista, porque já cá tinhas estado em 2024 para uma atuação surpresa com Samuel Lúria. Para a atuação surpresa, sim, é verdade. Antes disso, já o disseste, já tinhas vindo como público. Quais é que são as tuas melhores memórias deste festival? O melhor concerto que eu vi, eu não sei se vocês viram este concerto, eu não tenho a certeza se foi no ano passado ou há 2 anos, mas que foi no palco principal, o Baxter Duty. Alguém daqui viu? Não. Olha,
2 pessoas. Não foi extraordinário. Foi um concerto que eu não conhecia de lado nenhum e dei por mim na frontline, literalmente, e fiquei o concerto todo completamente estupefacta e até, na verdade, voltei a vê-lo depois em Lisboa, porque ele voltou. E até hoje tem sido assim um artista que eu tenho acompanhado muitíssimo o trabalho e é muito, muito, muito especial. E viste também o Walter Lobo. Vi também Ontem o Walter Lobo. mencionaste. Eu acho que a coisa boa deste festival, eu não sei como é que vocês aí, malta, vivem este festival, mas eu não sou muita pessoa de ir à playlist do cartaz do ano. Eu gosto de vir à descoberta, gosto de saber o que é que vai acontecer, mas não vou muito explorar. Gosto da surpresa de conhecer artistas novos. Acho que esta também é a beleza do festival e do público deste festival, que é um público que é realmente curioso e que quer descobrir coisas novas e depois fica fiel. E acho que isso é tudo que É isso que torna o Festival de Paredes de Cora diferente, o público também ser diferente? Acho que é isso e tudo mais. Só o facto disto estar a acontecer, das pessoas estarem aqui, ninguém está com os telemóveis, está toda a gente a conhecer-se, as pessoas estão felizes, as pessoas conversam, as pessoas estão atentas, as pessoas respeitam os artistas. Eu acho que aqui somos todos um bocadinho artistas neste festival. Parece que há assim um oásis à parte que se cria neste festival que me dá um bocadinho de esperança quando comparando com o estado do mundo lá fora. Aqui cria-se um oásis que fica difícil sair, não apetece ir embora. Está tudo certo. Tu estás neste momento a preparar o lançamento do teu segundo disco, que é o Sussurro de Sombra a Sombra. O que é que nos podes dizer sobre este teu novo trabalho? Estou muito orgulhosa, eu sei que isto pode soar pretencioso, mas estou orgulhosa acima de tudo porque quis arriscar. Depois de um disco que foi realmente um processo duro, demorou muito tempo, é um projeto muito pessoal e muito escuro, não é? Como o próprio nome indica, foi um disco que efetivamente retratou uma parte muito difícil da minha vida, mas que foi um disco que ficou consolidado de uma forma e acabou por ser bem recebido. Ainda bem, sou mesmo muito grata por isso. E a verdade é que quando começou a surgir a urgência de compor e de escrever mais, há sempre aquela dúvida de isto resultou, se calhar eu vou pelo mesmo caminho, mas escolhi arriscar e fazer um bocadinho diferente, caminhar para fora do pé da minha própria zona de conforto. Eu sinto que estava muito apegada e muito habituada à ideia de perpetuar o meu amor pelas referências aos artistas portugueses que acompanharam o meu crescimento todo, mas a verdade é que dei por mim a renunciar também às influências estrangeiras e a outros géneros musicais que também me acabaram por moldar enquanto artista, e portanto neste disco eu abri essa porta e de repente há todo um campo de opções, milhões de caminhos, e esse microsegundo de decisão é muito assustador, pensar que posso ir para qualquer lado. É assustador pensar que podes ser assim tão livre? Acho que sim, a liberdade é muito assustadora, é muito prazerosa, mas é muito assustadora, não é? Porque há perigo. Mas foi exatamente esse perigo que eu quis procurar neste disco. Quis procurar a vertigem de... Portanto, é um disco onde há erro, onde de repente peguei na banda toda e fomos para estúdio ver o que é que acontecia. E então, provavelmente quando o disco sair, vocês vão pensar: a Milena está meio desafinada ali, ou aquilo, se calhar a bateria está um bocado atrasada. Mas é um bocado o objetivo, foi não tornarmos a coisa tão matemática quanto deveria ser, para que o veneno e a fragilidade e a pureza da coisa estivessem lá. E portanto acho que é isso que eu posso prometer sobre este disco. É um disco onde eu estou presente, livre e desconfortável. Eu acho que isso é muito engraçado. Tendo em conta o que acabaste de dizer sobre a banda em estúdio, como é que correram os processos de gravação? Foi incrível, até porque eu, em tantos anos de carreira que não existem, nunca tinha tido essa experiência, porque o primeiro disco foi gravado. Claro que houve instrumentos orgânicos, mas era muito uma coisa de estou aqui com o Agir no estúdio, estamos a produzir mais com a cena da máquina eletrónica e precisamos de um piano, então Manel, bora aí, passa aí no estúdio e grava umas teclas. Neste disco não, as canções foram todas feitas já a pensar que seriam gravadas em banda, então de repente estamos todos em estúdio, num estúdio grande, num estúdio à séria, e portanto foi assim uma experiência mais rock que soube muito bem. É muito desafiante essa ideia de partilha. Foi muito fixe. Essa experiência mais rock é notória logo no primeiro single, O Deserto, que tem uma sonoridade bastante mais próxima do rock. É um género que tu sentiste vontade de explorar?
Absolutamente, porque é um género pelo qual eu sou muito apaixonada há muitos anos, mas exatamente pela razão que eu estava a dizer há bocado, nunca abri essa porta, achei que nunca poderia sequer entrar nesse lugar. Mas porquê o rock e não outro? Porque eu acho que tem um bocadinho a ver com fases de vida. Eu acho que estou numa fase muito viva, muito desperta, muito curiosa, muito atenta, muito louca, mas sóbria. E portanto comecei a consumir muito rock, e de muitas vertentes, porque o rock é muita coisa, não é? E portanto tem um bocadinho a ver com fases, e a verdade é que no último ano e meio, as minhas playlists eram todas muito à base disso, e portanto... O que é que andaste a ouvir? Olha, assim, top 3, Patti Smith, Radiohead, que não é tão, mas é Massive Attack, tipo Led Zeppelin. Andei aí a explorar, porque eu acho que é isso, eram coisas que estavam na origem, mas que eu não... Só via fado e os nossos brilhantes, que continuam a ser, e eu continuo a dar toda a atenção do mundo, mas os nossos brilhantes cantautores portugueses, mas não me dava. E tinha o Salvador Sobral, e é engraçado dizer isto, porque ele é que me dizia sempre: eu acho maravilhoso esse teu amor perdido e louco e pela música portuguesa, mas não te esqueças que há um mundo inteiro lá fora. E eu tipo, sim, mas imagina. Não esqueça que o Salvador Sobral agora também é do rock. Salvador Sobral está mais do rock, é verdade. Mas eu lembro-me de ter a voz sempre dele atrás de mim a dizer: tu ainda vais ser muito feliz quando abrires essa porta. E é verdade. E eu não sei porque de alguma maneira havia alguma coisa negativa nessa procura, porque achei que iria perder essência. Mas a verdade é que a Portugalidade está sempre lá, e ela existe, continua a existir no disco, ainda que haja uma banda ao vivo. A Portugalidade existe, nem que seja em espírito. Eu acho que ser português é um estado de vida. E portanto foi isso que aconteceu. Falando desta canção, A Deserto, que interpretaste ontem também durante o concerto, qual é que é a sua gênese? Eu acho que esta canção é assim, talvez o único tema nostálgico do disco, por isso é que eu a escolhi para primeiro single, não porque eu achasse que fosse ser a canção mais orelhuda, ou que fosse mostrar mais a real transformação do meu caminho às pessoas, mas porque é uma canção que ainda fala um bocadinho sobre a ideia. É uma canção que explica o mote do disco, eu acho, que vem dizer: a tristeza permanece, o lado negro da Milhanas ainda existe, mas o caminho agora é outro. Eu antes procurava e encontrava muito prazer na melancolia, na ausência, esse lado deprê. Eu acho que vinha um bocadinho, se calhar, de um lado meio imaturo da minha parte, de achar que um artista tinha que ser triste e tinha que ser um amargurado. E de repente percebi que não, e que a profundidade existe também na alegria e no encanto e na procura da beleza, nas pequenas coisas, como este festival, por exemplo, e que eu não tenho de deixar de ser... Não sou menos artista por ser feliz. E quando percebi isso, foi um descanso, porque de repente sou efetivamente feliz, estou numa fase feliz e de descoberta enquanto mulher, enquanto artista, e sinto-me igualmente artista, não me sinto menos artista por isso. E qual é que é o título e quando é que sai? Será que eu vou já dizer o título? Faz lá esse spoiler. Eu acho que faz todo o sentido eu revelar o título neste festival. Estou a pensar se posso. Mas posso, não é? Tipo... Pode, não pode? Chama-se Surto. E acho que... Yeah! Bem, estou feliz por ter revelado aqui, efetivamente. Chama-se Surto, que é uma palavra pesada, mas a verdade é que eu acho que de forma muito resumida, no Sombra a Sombra eu estava morta, estava ausente, e agora estou viva, e estar viva é um surto, e não tem um lado negativo, é só... Estou louca, estou à procura, estou a descobrir, estou viva, estou feliz. Acho que é um bocadinho isso. Tu disseste em 2025: acredito no potencial da minha voz, mas ainda não acredito, se calhar, no meu potencial enquanto compositor e letrista. Isso mudou com este novo álbum? Não. Não. Que bom, não é? Não, ainda há de... Não, acho que não. Mas também acho que ainda bem. Acho que é um caminho de... Ou seja, estou muito feliz com este disco,
mas por acaso acho que ainda não escrevi nenhuma canção perfeita, e a verdade é que também já estou a revelar coisas a mais, mas não vou dizer quem é. O que é mas para ti uma canção perfeita? O que é uma canção perfeita? Sim, eu sei, mas é que quando é dos outros é mais fácil considerá-la perfeita. Eu acho que nunca vou conseguir considerar uma canção minha perfeita, mas houve um tema deste disco que vai sair onde eu convidei uma pessoa para gravar comigo, e a primeira coisa que eu lhe disse foi: olha lá, então é assim, eu quero muito que faças isto, não é uma canção perfeita, nunca escrevi uma canção perfeita, nunca vou escrever uma canção perfeita, tipo a tornar tudo mau, no fundo já quase a dizer a canção mas se quiseres aparece aí. E ele só se riu e disse: bora, claro que sim, eu também nunca escrevi uma canção perfeita. E ele sim escreveu uma canção perfeita, e quando eu diz que sair e vocês virem quem é, vão entender que ele sim tem canções perfeitas. Mas portanto, para responder, não, acho que não é sobre isso também, acho que é um processo e um caminho. E um dia talvez o objetivo é ir melhorando, e o que eu mais quero na vida é depois de morta estar orgulhosa de tudo, não sentir que foi tudo perfeito, mas estar orgulhosa de todas as escolhas que foram ponderadas e conscientes, e que fui sempre fiel a mim mesma. Acho que isso é o mais importante. O teu nome artístico é na verdade família. És filha de Vítor Milhanas, músico e produtor que trabalhou com gigantes como o Fausto Bordal Dias. Nesse aspecto era inevitável seguires tu também uma carreira na música? Gosto de acreditar que sim, acho que estaria a mentir. É quase genético, não é? Estaria a mentir se dissesse que não tem influência, como é lógico que tem, não é? Cresci rodeada de música, mas a verdade é que o facto de ter, porque o meu pai é músico profissionalmente, mas a minha mãe é assim uma voz, é um estrondo de voz, é uma beleza de mulher, e também na verdade sempre me mostrou muita música nova, mas nunca me encaminharam, ou seja, foi sempre, eu acho que eu é que ia à procura. Acho que nunca quiseram que eu forçosamente seguisse este caminho, sempre me deram muita liberdade, tanto que eu andei a saltitar em coisas tão tontas, aspas, mas que hoje em dia não tem nada a ver comigo, e até seria estranho, mas desde a natação, à equitação, ao hip-hop, portanto eu experimentei tudo, sempre me deram muita liberdade e nunca me disseram não, é a música. Mas óbvio que tem influência, não seria impossível. O que é que tu querias ser quando eras criança? Eu queria ser tudo, comecei por querer ser treinadora de golfinhos. Queria ser treinadora de golfinhos, ainda gostava de passar por isso, deve ser um encanto. Não nos jardins zoológicos e essas coisas. Portanto, não sei onde, na verdade. Onde é que os golfinhos, no seu habitat natural, precisaram de um treinador para aprenderem a dar voltinhas. Mas era isso que eu queria ser, e depois eu acho que foi mesmo uma conquista tardia a ideia de me imaginar a trabalhar profissionalmente com a minha voz, porque eu sabia que queria fazer alguma coisa através da música, mas começou por ser uma coisa mais relacionada primeiro com o violino, porque eu gostava muito de tocar violino, depois cansei-me do violino porque dá muito trabalho. Ainda sabes tocar? Não, também estaria a mentir se dissesse que não. Ou seja, eu acho que é um flex que eu tenho de poder tocar um violino e tirar som do violino, mas se eu estou com um violinista à frente e começo a dar essa onda, vou só passar a maior vergonha da minha vida. Portanto, não. Mas depois quis ser mestrina, depois também percebi que era preciso uma paixão enorme e que realmente é uma coisa muito complexa, e as opções começaram a estreitar-se de forma muito orgânica. Eu nunca achei... Eu não sou um prodígio técnico a nível vocal, eu não sou um prodígio técnico em nada, mas comecei a perceber que a forma que me dava mais prazer e a forma onde eu me sentia mais descansada a deitar as coisas cá para fora, mais ainda do que a escrever, que eu também era muito apaixonada, mais ainda do que na ginástica ou na dança ou nos sítios todos onde eu andava, era cantarolar de um lado para o outro, e portanto acabou por ser um bocadinho por aí, foi muito orgânico. Também fizeste um curso de escrita com a Luísa Sobral. É verdade. O que é que aprendeste sobretudo com ela? Aprendi muito, embora eu tenha sido provavelmente a pior aluna que ela teve, e nós hoje em dia até somos amigas e falamos às vezes sobre isso, porque ela apanhou-me ali numa fase meio adolescente, e eu faltava muito às aulas, era parva, não aproveitei o curso como poderia,
mas a verdade é que me deu mesmo muitas ferramentas, e a Luísa é uma compositora brilhante, é uma compositora que consegue o equilíbrio perfeito entre a parte matemática, que é importante quando falamos de escrita de poemas, seja para fados ou para canções livres, porque há uma matemática, não é? A questão das rimas, há poemas que não são musicados e que já têm uma música, que já soam musicais, e ela tem uma facilidade que vem de trabalho e de tempo e de muitos anos, e consegue explicá-lo de forma também muito, muito simples. E ela, a coisa mais especial do curso foi que ela tornou aquilo uma coisa do dia-a-dia, ou seja, nós íamos à aula e a Luísa dizia: então, para a semana vocês têm que vir aqui e trazer uma canção escrita como se, ou seja, se tu tens, Melanas, 24 anos, vives em Lisboa, vais escrever uma canção como se fosse um homem de 80 que vive em Cora. E portanto era um bocadinho exercícios de libertação do ego, depois o oposto de tens que ir ao fundo, ao fundo, ao fundo, e ela muitas vezes, é muito engraçado porque hoje em dia eu se calhar sinto-me efetivamente uma compositora, aspas, visceral, e que vai e que quer falar sobre aquilo que sente e que a destrói, mas na altura eu evitava tudo que era expor-me em canções, e ela viu isso, e foi a luta dela do início ao fim do curso de ainda não te encontrei. Sim, a canção está bonita, está bem escrita, sim, até tem jeitinho para a coisa, mas ainda não te encontrei. Eu ficava meio com raiva, tipo, mas esta agora. E a verdade é que foi a maior lição que ela me deu, foi a coragem que é precisa para encontrar esse lugar. E agora que eu encontrei, não poderia ser de outra forma, nem sei como é que faria. O grande público descobriu-te sobretudo com a tua participação no Festival da Canção, com o Corpo de Mulher, uma canção escrita pelo Agir. Tu não venceste, mas foste na mesma Eurovisão, porque acabaste a fazer cores para a Mar. Portanto, correu tudo bem. Correu tudo bem. E foi uma experiência incrível, nunca vou esquecer. Eu acho que a Eurovisão é assim um mundo paralelo, muito, muito fascinante em todos os sentidos. Acho que tem um lado... Há um certo fanatismo que me assusta um bocadinho e que não tem muito a ver com a minha personalidade, mas ao mesmo tempo o facto de também termos ido todas em grupo, um grupo de amigas que foram curtir para a Eurovisão, para uma coisa que é tão séria e que há tanto esse fanatismo que eu acabei de dizer, de as pessoas são mesmo obcecadas com aquilo, que é bonito, porque no fundo não deixa de ter a ver com música, mais ou menos. Sim, mais ou menos. Mas portanto, o facto de termos ido em grupo tornou aquilo tudo uma experiência muito mais leve e divertida. No Festival da Canção também fui muito feliz, porque fui muitíssimo bem recebida por toda a gente na equipa. Ou seja, eu de repente cheguei ali e nunca tinha estado naquele contexto, não é? E achei que ia ser mais assustador do que foi, porque fui muito bem apoiada, e tenho estado sempre até hoje muito bem rodeada, e eu acho que isso torna também tudo mais fácil e mais leve. Esta canção, O Corpo de Mulher, é uma canção sobre a condição feminina, e nós também estamos aqui para discutir a questão da representatividade feminina na indústria musical e na cultura em geral. É uma canção que foi escrita por um homem. É verdade. Sentes que o Agir conseguiu definir essa condição? Absolutamente, e eu acho que é muito importante falar sobre isto, que esta luta não é uma luta só das mulheres, é uma luta, e tem de ser uma luta de todos, e que os homens têm que fazer parte dela, e portanto a canção já é bonita por si, mas eu acho que ela ganhou uma beleza ainda maior por ter sido escrita por ele, e porque ele escolheu fazê-lo. Foi uma coisa que aconteceu de livre e espontânea vontade, ou seja, não veio de uma conversa de gostava tanto de interpretar uma canção sobre isto, ajuda-me aí. Não, ele estava em casa e pensou, não, eu quero falar sobre isto porque é sobre isto que eu tenho que falar, e esta é a minha urgência. Tu não agora. Estiveste envolvida de todo no processo de composição? Nada, ele enviou uma canção já feita, eu chorei e disse, claro que sim, vamos a isso. E portanto, ter um homem a escrever uma canção destas com essa profundidade e com essa sensibilidade, porque não é fácil, não é? Seria uma canção muito diferente se fosse escrita por uma mulher? Acho que seria diferente, logicamente. Acho que um homem nunca poderá saber realmente o que é que uma mulher sofre só pelo simples facto de ser mulher aos dias de hoje, mas acho que esteve lá muito perto. Eu acho que ele merece esse shout-out. Esse shout-out. Nos últimos anos, e tu és um exemplo disso, tem havido muitas mulheres em Portugal não só a cantar, também a compor. É algo que peca por tardio? Absolutamente. Eu acho que a indústria é um meio artístico, todos os meios, obviamente, mas o meio artístico acaba por ser um meio onde essa diferença se sente.
a nível de cartazes, os produtores são sempre homens, é sempre uma indústria muito dominada por homens. Acho que temos feito um bom trabalho em mostrar que we don't give a fuck, desculpem a expressão, e que estamos aqui firmes. Mas há um caminho ainda longo por percorrer. Também eu acho que começa muito de mulher para mulher, de haver mais respeito e de mais empatia, de não ser só uma coisa da boca para fora e de falarmos sobre os dramas que existem e dos acontecimentos específicos que existem com muita empatia, mas depois entre nós sermos umas parvas. E acho que isso é o mais importante. Eu acho que é o que falta mais entre mulheres, que não seja uma coisa tão é que eu não quero ser injusta, mas acho que temos que nos amar mais, acho que temos que nos lembrar mais que isto é sobre nós e que estamos juntas. E portanto sinto que já estou a divagar, já não lembro qual é que foi a pergunta, mas acho que esse para mim é o maior desafio, é sermos mais empáticas umas com as outras. E depois os homens entram, mas bora priorizar a cena entre nós e gostarmos de estar juntas e de não nos odiarmos. Haver ódio entre mulheres é estúpido. Falando desse caminho ainda por percorrer e mantendo isto na indústria musical, podemos olhar para o cartaz do próprio Vodafone Paredes de Cora. Falando dos concertos dos dois palcos principais, há 16 artistas num universo de 48 que ou são mulheres ou têm mulheres num papel de destaque. Para além de ti, há a Garota Não, Elders Harding, MIA, Vendredi sur Mer, Kate Le Bon, As Wet Leg. Ou seja, dos artistas em cartaz, 33% são mulheres. O que é que falta para se chegar aos 50%? Primeiro, uma salva de palmas para estas mulheres todas que estão nestes cartazes. Eu excluo-me, para não ser estranho. Não te excluas. O que é que falta? O que é que falta? É que não falta nada, não é? Era só elas estarem aqui. Para irmos dos 33% para os 50%, era só estarem mais mulheres até aos 50%. Tu notas que há relutância por parte das promotoras de outras entidades em programar concertos de artistas mulheres? Mas a verdade é que eu também não gosto de pensar nisto de forma matemática, porque a verdade é que também estamos a falar sobre arte e as coisas não têm que ficar 50-50. Há artistas que se calhar... ou seja... Tenho sempre medo de falar sobre isto e ser mal interpretada, mas claro que não podemos começar a matematizar a coisa e ficar 50-50 ou as mulheres têm que agora ser 70%. Acho que tem um bocadinho a ver com arte, não é? E está um cartaz extraordinário e eu não sinto essa misoginia na escolha do cartaz de forma nenhuma mesmo. Acho que isso não existe aqui. Mas a verdade é que é uma coisa que tem que haver atenção e tem que haver atenção também por parte do público, eu acho, de querer essa mudança, de querer ver mais mulheres como cabeças de cartaz. Eu acho que as mulheres, elas vão estando lá. Eu acho mas não é tanto neste festival. Este festival eu não posso apontar o dedo a este festival. É em cartazes assim mais mainstream, onde efetivamente as cabeças de cartazes são quase sempre homens. E não faz sentido, porque se estivéssemos a dizer que não havia artistas mulheres que pudessem fazer um showzaço, mas há efetivamente. E acabei de ver um dos melhores concertos, tipo assim, top 5 concertos da minha vida. Não sei se alguém teve a oportunidade de ver no Koala, a Marina Sena. Esse foi gigante. O quê? E uma mulher não pode fazer? A Marina Sena foi um estrondo. Tipo, e volta cá em outubro. E volta cá em outubro, vão ver. Quem não teve a oportunidade é mesmo um concerto que vale muito a pena. E ela, assim, eu só olhava e pensava, fogo, eu quero ser como ela. Mesmo. Voltando a essa questão da misoginia, alguma vez te deparaste com uma daquelas situações em que um técnico de som antes do concerto tenta fazer mansplaining da coisa? Sim, mas eu, felizmente ou infelizmente, e pode ser infelizmente porque se calhar devia ter uma postura diferente, mas é tão indiferente, acho tão constrangedor que não levo para um sítio. Não me dá, tanto se me dá como se me deu. Eu acho só ridículo, fico meio com pena, mas porque há efetivamente uma postura dos homens, principalmente com mulheres cantoras que não tocam instrumentos, que é o meu caso, ou que não dominam nenhum instrumento, de esta não percebe nada de música e gosta é do microfone. Mas depois também não apetece explicar que sei mais do que isso. Eu acho que é só tipo, fica para ver, baby, sabes? Portanto, dá-me só meio pena. Mas claro que acontece diariamente esse tipo de coisas. Aconteceu recentemente?
É que eu acho que é isso que eu estou a dizer. Eu como não ligo, não fica uma coisa marcada no meu cérebro. Mas sim, mas acontece. Ou seja, é uma postura que existe de assumir que a mulher não sabe. Como é que se dobra um jack, ou como é que eu posso pôr mais ou menos reverb na voz, ou o que é um FX, ou o que é um... sei lá, termos técnicos que eu também na verdade nem tinha que saber e que não tem nada a ver com ser mulher ou homem, e que há muitos homens que nem sequer sabem, mas há sempre essa, vamos partir do princípio que esta aqui gosta de pegar no microfone e fazer o lá lá lá, e não há de saber muito mais, e sei. Numa passagem anterior tua pelo posto emissor, tu afirmaste que é injusto falar sobre mulheres quando há tantas mulheres a sofrer mais do que eu. Essa noção que tu possas ter do teu privilégio impede de ter uma voz mais ativa, por assim dizer? Não, claro que não me impede de ter uma voz mais ativa, mas eu continuo com essa sensação de não gosto muito de usar a minha voz falando de histórias minhas, porque o que é que são as minhas histórias comparando às histórias que efetivamente existem e que são gigantes? As minhas histórias são as histórias que todas as mulheres aqui, e que provavelmente há aqui mulheres que já viveram coisas muito mais duras do que eu, mas nós todas vivemos isso todos os dias. Portanto, de repente, a mulher chegar e dizer sim, porque houve um homem ontem que à saída do supermercado, ou seja, sim, mas isso é o normal, e portanto levantar a bandeira de eu estou a sofrer por causa disto, eu sei, nunca tenho medo de ser mal interpretada, mas é só sinto que eu quero é poder dar voz às mulheres que têm sim histórias que eu não estou a dizer que as que eu passo e que nós todas passamos todos os dias são normais e que deveriam ser normalizadas, pelo contrário, é só eu quero é que as pessoas percebam que isto não é um drama, é só o normal, e que é isso que tem que ser mudado. E portanto sim, ou seja, temos países onde as mulheres nem podem abrir a boca, portanto de repente estar eu numa entrevista a falar sobre a história do supermercado sinto-me um bocado ridícula e prefiro dar voz a essas mulheres, embora com alguma ignorância, infelizmente, porque também é aqueles assuntos que é preciso algum conhecimento de causa e também não gosto de falar agora, ou seja, não me vou agora pôr aqui a debitar e estar a dizer mal alguma coisa, mas eu acho que perceberam a ideia. Voltando então à música, sobre o De Sombra a Sombra, afirmaste em entrevista à Playback que esse disco era uma junção das tuas sombras, das sombras daqueles que descansam dentro de mim e das notícias do mundo. Ontem em palco, e já neste, afirmaste estar na fase mais feliz da tua vida. Onde é que está o teu headspace neste momento? Eu também sinto que é assim. Eu digo que é a fase mais feliz da minha vida, mas muita calma. Ou seja, eu acho que só o facto da perspectiva ter mudado e de eu ter decidido que não queria mais que o destino final fosse sempre esse sítio melancólico fez com que de repente eu percebesse que a alegria é um destino e que a felicidade é o caminho mais bonito. E portanto eu acho que agora estou só num sítio tranquilo, vivo tudo de forma mais leve. É isso que eu estava a dizer, a tristeza permanece, mas eu olho para ela de outra maneira. E portanto agora estou nesse sítio. Eu acho que estou num sítio que sinto-me pronta para a vida. Eu acho que é isso. O que é para ti a felicidade? Eu acho que a felicidade é a malta, o que é a felicidade? Eu acho que a felicidade vem muito da liberdade. Eu associo muita felicidade à liberdade e à disposição para... Não, mentira. Não, sim. Eu associo muita felicidade à liberdade e ao espanto e à curiosidade pela vida, porque quando se perde o espanto e a curiosidade pela vida está tudo perdido. Quando já não há vontade de querer conhecer pessoas novas, de querer ouvir histórias novas, de querer descobrir sítios novos, de querer sair de casa e ir ver o céu, de querer sair de casa e ir para a relva, já não é possível a felicidade sem curiosidade. Considerando as notícias que o mundo nos tem dado, fazer arte é cada vez mais essencial? Absolutamente. E eu acho que isso é assim uma... E temos artistas a fazê-lo cá, obviamente. E eu estava nesta luta, que por acaso, não sei se foi uma decisão certa ou errada, mas antes de começar a escrever o disco eu pensei, não,
Eu não posso fazer outro disco egocêntrico, no sentido em que vou partilhar as minhas coisas. Eu tenho que fazer um disco de intervenção. Mas a verdade é que eu acho que isso tem que acontecer de forma orgânica, e eu tentei, e quando percebi que o caminho estava a ser uma coisa forçada, percebi que não era aí, que não era esse o caminho. Mas sim, os artistas não podem estar calados. Não podem, não devem. Mas também acho que eu ia fazer outra pergunta no seguimento desta, que foi notícia este ano, uma frase do Wim Wenders no Festival Internacional de Cinema de Berlim, que disse que a arte é o oposto da política. O que é que tens a dizer a quem acha que arte e política devem estar separados? Calma. O meu primeiro impulso foi responder de forma arrogante, porque acho que isso é um bocado burro. Porque não tem que ser, porque eu percebo o ponto, mas ao mesmo tempo acho que se partirmos do princípio de que a arte é sempre uma coisa verdadeira, vem sempre de um sítio puro e visceral, a política está dentro de nós, e a política não é só aquilo que acontece nas assembleias, a política é aquilo que está a acontecer agora, a forma como nós estamos os dois a conversar, ou seja, tudo acaba por ser um ato político, e portanto, se a arte vem de um sítio verdadeiro, e se as histórias vão ser verdadeiras e viscerais, vai sempre haver um lado moral que, ok, não tem que ser político no sentido literal da palavra ou na verdadeira acessão da palavra, mas há sempre um lado moral que acaba por ser associado à política, que faz parte da arte, e portanto, se eu quiser ficar neutra, eu vou ser só uma artista morna, que é tudo aquilo que eu abomino num artista, é tudo aquilo que eu não quero num artista, é um artista morno que se quer ele próprio ausentar das composições. Acho que isso para mim já só deixa de ser um artista, por muito exagerado ou extremista que isto possa ser. Se calhar vou-me arrepender de ter dito isto depois, porque vou parecer muito radicalista. Mas a verdade é que isso é o que eu acho que eu sinto. Acho que temos que ser verdadeiros e estar presentes nas composições, e se formos mornos, então mais vale fazermos outra coisa qualquer, se não arte. Se alguém quiser fazer alguma pergunta... Ui, que medo. Coitados, estão aí na meia hora agora, tipo, vão sentir que têm que fazer perguntas só para eu não ficar constrangida, mas não precisam de fazer pergunta nenhuma. Não vos vou amassar com isso então. Mas podem. O Vodafone Paredes de Cora não é onde começa e onde termina a música. Para a semana temos o Vilar de Mouros, o grande decano dos festivais de música portugueses, 18 a 23 de agosto, com Youngblood, Dropkick Murphys, Kasabian, Ben Harper ou Body Count. Mais a sul, Extramuralhas em Leiria, de 20 a 22 de agosto, com Camilinos ao Municipal. Festival do Crato, 25 a 29, com Gypsy King, Slow J, Papillon, Kalema ou Callum Scott. Final do mês, o Calorama, na Bela Vista, em Lisboa, com Interpol, Grace Jones, Lauryn Hill, Deftones ou Turnstile. E onde é que poderemos ver a Milhanas a seguir a Paredes de Cora? Que chatice. Que chatice, não estou a par. Mas em mais nenhum festival, porque escolhi este. Não, mas agora realmente, como estive a fazer disco, escolhemos um verão mais parado, e viemos aqui, mas agora os concertos vão ser anunciados mais próximos da data de lançamento do disco, portanto não tenho assim nenhuma grande data para vos anunciar. Chegamos assim ao final deste posto emissor. Obrigado à Milhanas por ter juntado a nós. Mesmo, obrigada a todos. Mesmo. É um sonho ser público ao vosso lado. Já nem é sobre ser artista, é mesmo fixe estar aqui convosco. Obrigada. Como de costume, nós terminamos com uma leitura à escolha do convidado. Pois é. Calma, e agora eu estive aqui tipo, estou tão feliz, e escolhi um poema que é um poema que eu acho que é uma beleza mesmo, e já não é a primeira vez que eu falo sobre ele em público, mas é da Maria do Rosário Pedreira, e vai assim: ainda bem que não morri de todas as vezes que quis morrer, que não saltei da ponte, nem enchi os pulsos de sangue, nem me deitei à linha lá longe. Ainda bem que não atei a corda à viga do teto, nem comprei na farmácia com receita fingida uma dose de sono eterno. Ainda bem que tive medo das facas, das alturas, mas sobretudo de não morrer completamente e ficar para aí, ainda mais perdida do que antes, a olhar sem ver. Ainda bem que o teto foi sempre demasiado alto e eu ridiculamente pequena para a morte. Se tivesse morrido de uma dessas vezes, não ouviria agora a tua voz a chamar-me enquanto escrevo este poema, que pode não parecer, mas é um poema de amor.
Maria do Rosário Pedreira. A melhor rede de Portugal. É para isso que trabalhamos todos os dias, porque até podemos ser um país pequeno no mapa, mas somos enormes na ambição. Para que possas abrir o negócio que sempre imaginaste, dedicar-te ao que mais gostas onde quer que estejas, ver todos os filmes e séries e aproveitar cada momento. Sempre com a Vodafone, a melhor rede móvel e fixa de Portugal. De acordo com a empresa independente de benchmarking e consultoria P3. Together we can. Vodafone.